eu quero falar da bombinha, né? Que o Trump falou: a gente tem uma bombinha aqui que vocês não têm, né? Falou pra China. E a Globo já ficou: ai, meu Deus, que horror. Programas. Hoje eu quero muito falar sobre essa questão do Trump numa leitura mais geopolítica. E eu quero muito ouvir o Max com relação a essa questão tarifária. E eu quero falar da bombinha, né? Que o Trump falou: a gente tem uma bombinha aqui que vocês não têm, né? Falou pra China. E a Globo já ficou: ai, meu Deus, que horror. Eu gosto tanto de ver esse pessoal desesperado, arrancando sabe? André Sadi deu um piti com o Trump. Porque ele está nessa de é guerra. Mas quando o Biden tava toda hora falando que queria guerra mesmo, ninguém reclamava. Cara, É isso aí. É engraçado. o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz jogando um monte de bomba no Oriente Médio. Exato. Cara. É um negócio impressionante, cara. O Biden esvaziou aí os cofres públicos mais de 300 bilhões de dólares para a guerra da Ucrânia. Cara, o mundo viu nego se pendurando em avião, cara. Aquela retirada do Afeganistão foi um desastre. Nego pendurado em avião, meu irmão. E aí o Trump falando que não quer esse tipo de coisa. Aí a Globo: ai, meu Deus, que horror de guerra. É isso aí. É um bando de hipócritas, né? Que gente mais canalha, cara. Sempre foram. Meu Deus do céu. Não, eu acho que assim, sempre não. O Lacombe mesmo fala, né, que ele chegou a trabalhar com grandes nomes lá na Globo. E Verdade. a guinada que esse pessoal tomou é um troço assustador, cara. Verdade. Eu tô falando pra vocês, cara, eu já contei aqui no Bom Dia Brasil, éramos Miriam Leitão e eu, na época que eu fiz o Bom Dia Brasil, foram 6 anos, contra o Chico Pinheiro. Miriam Leitão descendo a lenha no PT, o Chico Pinheiro, claro, defendendo. E eu, nos bastidores, obviamente, que eu falava de esporte, eu não falava de política. Mas nos bastidores, nós dois contra o Chico. Na época pré-impeachment da Dilma, quando começaram a surgir todas as denúncias, viriam dizendo: isso é um absurdo. Não, claro que não. Mudou, né? O sangue PSDB dela deu uma... Foi retirado, né? PSDB, no fim das contas, a gente sabe, né? É quase a mesma coisa, origem diferente, quase a mesma coisa. É quase uma hemodiálise de alma, né? Tira a alma da pessoa, joga um satanás ali dentro. Não, é sério, cara. É quase uma hemodiálise de alma o negócio, cara. A pessoa fica ali, arranca a alma dela, sabe? Joga uma outra alma ali, fica o corpo, mas com uma possessão diabólica, um negócio meio doido, né, mano? Eu tô doido pra te ouvir, cara. A gente vai ter uma conversa boa. Não, vocês podem, inclusive, puxar como primeira pauta essa. Eu nem coloquei no roteiro, porque eu confesso que essa história de tarifa, questão tributária, guerra tarifária, isso tudo me dá um nó na cabeça. Acho que vocês estão mais para geopolítica do que eu. Então eu deixo com vocês essa pauta aí Podemos abrir com essa pauta, tá na primeira página de todos os jornais. Todos os jornais. Né? Todo mundo falando da guerra do Trump, que o Trump vai destruir o mundo. Eu confesso que, no primeiro momento, estou preocupado que eu perdi dinheiro aqui nos meus as minhas ações aqui nos Estados Unidos, eu tive uma perda razoável. Cara. Vai voltar? Mas depois eu recupero, tá tranquilo. Recupera. Pode ter certeza absoluta. Bom dia, Max. Inclusive, é uma boa hora para quem quiser comprar. Na verdade, provavelmente ainda vai cair mais um pouquinho, então ainda dá para esperar um pouco. Mas para quem quiser comprar aí essas ações de grandes empresas, elas estão com 20% mais baratos do que a alta, né, que elas costumam ter. Deixa eu só dar aqui, primeiramente, né, bom dia, Lacombe, bom dia, Alan, boa tarde, pessoal aí no Brasil. E aquele recadinho de sempre, gente, não esqueça de compartilhar, de deixar o like, você que está assistindo no YouTube, você que está assistindo no X, tá? Principalmente aí no X do Lacombe, Luiz Lacombe Real, reposta. O X do Lacombe entrou num Shadowban que a gente nunca mais conseguiu sair, foi de um dia para o outro. Diminuiu assim para 10% o alcance que ele sempre teve. Então isso até hoje a gente não conseguiu recuperar. A gente precisa muito da ajuda de vocês que estão assistindo no X, no perfil do Lacombe, Luiz Lacombe Real, para que vocês repostem. Não sai daí sem repostar e deixar o like. Comenta lá no X, o Alan também está sempre dando uma olhada nos comentários. Isso tudo ajuda a aumentar esse engajamento, a gente conseguir escapar aí dessa limitação que a gente nem sabe, né, quem e por que isso foi feito, mas está muito claro que fizeram isso, tá? Então a gente precisa da sua ajuda para compartilhar. Tá assistindo no YouTube? Assista
no canal Conversa Timeline. Dá uma olhadinha para ver se você está no canal certo, tá? O nome do canal é Conversa Timeline. Esse canal, ele tá monetizado, você pode deixar seu superchat, né? O Lacombe já aqui renunciou ao almoço dele no horário, né? Eu ia trazer um salgadinho maravilhoso que eu tenho lá em casa, É mesmo? cara. Pedir pra alguém trazer pra mim aqui, pra gente comer durante o superchat. Pede Ontem pra a turma delirou na hora que eu peguei a tigela, só tinha farela e fiz assim, uma falta de educação tremenda, né? Eu destruí a imagem de Lorde Inglês, cara. E o Pedro? Pedro falou alguma coisa? Pedro não falou nada. Ficou mas quietinho, né? Coitado. Era a hora da vingança e ficou, vou ficar na minha aqui. Foi senão- feio o que eu fiz, cara. Tô tão à vontade às vezes aqui que na hora do superchat. Tá que nem tá quando estivesse em casa, né? É, Sala de cara, casa. aí aconteceu. Peço desculpas a quem Eu quero, não curtiu. quero iniciar essa coisa da guerra tarifária. Produção, pode colocar na tela aí esse tweet Ótimo. que eu fiz agora pela manhã. É o seguinte, a União Europeia deu para trás, né, Max? Então vou ler aqui pro pessoal. Trump dobrou a União Europeia inteira. A União Europeia pediu à China que evite retaliações desnecessárias que poderiam intensificar a guerra comercial com os Estados Unidos. Algo, por exemplo, Lula não fez, né? O pedido foi feito durante uma conversa telefônica entre a Úrsula, aí agora o Lacombe me corrige, É a a von der produção, Leyen, né? Como é que von der Leyen. Cadê o. É von der Leyen que fala? Com O V? V é porque a dela é phone, né? É fun, a dela é fun ou phone? É V-O-N, Então é phone, é o som de F. tá. Von Von- der Leyen. Von der Leyen. Então, a Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e o primeiro-ministro chinês. Então, eles, ao telefone, né, o Li Qiang, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, em meio a tensões comerciais globais, especialmente após medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos da América. Além disso, a União Europeia tem solicitado consistentemente que a China abra mais seu mercado para empresas europeias. Ou seja, deixa a gente entrar aí no teu mercado também, né? Garanta condições de concorrência justas, o que, óbvio, não irá acontecer. E tome medidas para reduzir o excesso de produção que afeta o mercado europeu, como discutido em encontros anteriores. Outro ponto recorrente é o apelo para que a China use sua influência para pressionar a Rússia a encerrar a guerra na Ucrânia e cesse o fornecimento de bens de dupla utilização que possam apoiar o esforço militar russo. Esses pedidos refletem a busca da União Europeia por uma relação comercial e geopolítica mais equilibrada com a China. O objetivo é fazer com que, por meio da China, a Rússia pare com a guerra contra a Ucrânia. E esse foi o grande golaço do Donald Trump, que a imprensa é incapaz de dizer a você. Olha que loucura. Todo mundo queria dizer que o Trump humilhou o Zelensky, disse que foi um absurdo tratar daquela maneira o Zelensky, que não é assim, e blá blá blá, e o Trump está apoiando a Rússia. Aí, de repente, o Trump vai lá, abre uma guerra tarifária, uma guerra comercial com a China e todos os que estão beneficiando a China, inclusive o Brasil, né? Exigindo nada mais, nada menos do que reciprocidade. Olha que loucura. Estados Unidos exige reciprocidade. Então, por favorzinho aqui, né, vamos... vocês estão ali tendo uma relação com a China que vocês não têm com a gente. E na hora do vamos ver, vocês pedem ajuda para nós e não para a China. Né? É o que acontece, sobretudo, com a Europa. A Europa, quando precisa de ajuda, ela não recorre à China, ela recorre aos Estados Unidos. Tanto é que eles querem que os Estados Unidos jorrem dinheiro na guerra da Ucrânia para poder fortalecer a Ucrânia com armamento e grana. Então, peraí, como assim? Vocês estão pedindo ajuda para mim, mas estão fazendo uma relação comercial com a China e, na verdade, é essa relação que vocês deveriam ter comigo, né? Ou, no caso, com os Estados Unidos, com o povo americano que está ali jorrando dinheiro do pagador de impostos para vocês aí, no outro lado do planeta. O Trump fez isso, a imprensa disse que, na verdade, o Trump não estava a fim de acabar com a guerra. Houve um acordo de cessar-fogo, pedra cantada pelo Max aqui, de que isso iria acontecer, e aconteceu. Inclusive, fizemos uma live exclusiva sobre isso, né, Max? Sim. Para os nossos assinantes. Então, você que não é assinante, assine para ter acesso a essa live exclusiva, porque há palavras que nós não podemos utilizar aqui no YouTube. No X, talvez até dê para utilizar, mas a gente sabe muito bem que o pessoal ainda utiliza muito o YouTube. Então,
Nós temos essa liberdade total no nosso site e também queremos dar uma análise mais aprofundada, até mesmo para falar de um tema de modo mais prolongado lá com os nossos assinantes. Então assine a revista Timeline, não importa se é assinatura mensal, se é assinatura anual ou se é membro fundador, você tem acesso só por ser assinante, é fechado para assinantes. Já estou vendo as cores subindo, pessoal do Superchat, obrigado pelo apoio de vocês. Enfim, falamos disso lá na nossa comunidade e de fato isso aconteceu. Então quem assiste a Timeline não fica como quem assiste a imprensa do mainstream. Quem assiste a imprensa mainstream sabe o que está acontecendo hoje. Quem assiste a Timeline sabe o que irá acontecer amanhã. Essa é a verdade. Então isso vocês já podem comprovar pelo que nós dissemos aqui com relação ao gabinete do Alexandre de Moraes, em relação à estratégia do Trump com a Ucrânia e agora a estratégia do Trump com relação a essa guerra comercial com a China, em onde o Trump está querendo pegar ali todos os países que estão beneficiando a China para que eles não mais beneficiem a China e beneficiem os Estados Unidos. Trump dobrou a União Europeia contra tudo e contra todos, mesmo a imprensa mundial falando completamente o contrário, dizendo que o Trump iria ferrar os Estados Unidos, que os Estados Unidos ia derreter, que ia ser um absurdo. O Trump falou, então agora eu vou desvalorizar a moeda de vocês, eu quero ver até onde vocês vão aguentar essa brincadeira. E todo mundo já começou a dar ré. Todo mundo já mudou a marcha, começou a dar ré para botar o carro direitinho no estacionamento. O Trump deu um golaço e é isso que está acontecendo. O objetivo é esse, é bem claro, é realmente enfraquecer a China para que ela pare de dar esse apoio para a Rússia. A pergunta que não quer calar: como é que a Rússia vai se posicionar diante de tudo isso? Bem, para mim, parece estar claro que a Rússia não quer conflito bélico com os Estados Unidos da América. E a resposta a quem me perguntar o motivo, Alan, por que você acha isso? Pelo simples fato do Trump virar para o Xi Jinping e falar assim, olha, a gente está investindo em armas aqui que a gente nem quer utilizar. Armas que nós temos e vocês não. Ele fala de algumas armas que vocês têm, nós temos, mas eu tenho outras ainda que vocês nem sequer têm. Blefe. É uma jogada de marketing? É estratégia de negociação? A China vai querer pagar para ver se é blefe ou não? Não sei, sendo bem sincero. A Rússia não quer. A Rússia não quer pagar para ver, né, Max?